Sejam muito bem-vindos ao Pod Leve, o podcast do Instituto Levite, o instituto que está localizado em Natal, Rio Grande do Norte, se você não conhece. Temos endocrinologistas, temos reumatologista, nutricionista, gastroenterologista, tudo para tratar e receber você na sua necessidade. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre vários temas. Em especial, vamos trazer uma série de episódios sobre mulheres que estão passando pela fase de transição e climatério. Eu sou Tatiana Aires, sou nutricionista. Estou aqui com minha colega de bancada, Denise Lima. E vocês vão ver muito aqui, vão nos ver muito aqui à frente do Pod Leve. Hoje a gente vai iniciar essa série de episódios. E é isso, né, Denise? Fala aqui um pouquinho sobre você. É isso aí. Nós estamos aqui, com o propósito de trazer mais informações sobre a saúde da mulher. E principalmente nessa fase aí de 40 anos, que é quando a gente sabe que existem muitas mudanças hormonais, aquelas alterações, físicas e até comportamentais que acontecem pelas alterações hormonais dessa fase. E hoje, nós temos uma convidada muito especial. A gente, no nosso dia a dia de consultório, a gente recebe, muitas mulheres e existe uma queixa que é muito comum, que é as mudanças na pele que acontecem nessa fase, Então, quem é a mulher que nunca passou por uma fase de queda de cabelo, de pele seca, lábio seco. Aumento da oleosidade da oleosidade do cabelo, na pele. Às vezes até mulheres que vivenciam espinhas, Parece que estão na puberdade, novamente, aquela acne. Ressecamento vaginal, que é uma queixa muito comum. Muito comum. Então, pensando nisso, nós convidamos hoje a doutora Carla Staudinger, dermatologista, para falar um pouquinho com a gente sobre essas mudanças, Doutora Carla, que é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e especialização em saúde da família pela Universidade Federal de Pelotas. E além de tudo isso, doutora Carla, que é minha dermatologista pessoal e minha cunhada, Então, seja muito bem-vinda. Eu me dou o direito, inclusive, de chamá-la de Carlinha, tá, gente? Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu tô muito feliz com esse convite. Eu acho que é um projeto muito importante. É uma demanda extremamente frequente no consultório, Essa queixa das pacientes a partir dos 40 anos, às vezes até um pouco mais cedo, de perceber essas mudanças na pele, no cabelo, na saúde de uma forma geral. E eu achei muito, muito válida esse propósito de vocês de fazer esse projeto. Eu acho que a gente vai ter muita coisa muito legal para conversar aqui, para ajudar essas mulheres que estão vivendo esse momento. O que a gente quer é trazer leveza para essa fase. A gente sabe que é uma fase de muitas descobertas, muitas mudanças. Porém, ela pode ser levada de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, com muitas descobertas e com muita leveza, Então, se a gente não sabe e não conversa sobre essas transformações, a gente não pode intervir. Então, nada mais fácil, mais favorável para um tratamento do que falar sobre ele, Com certeza. Exatamente. Então, para a gente começar, Carlinha, eu queria saber de você, assim, do seu ponto de vista, do ponto de vista da dermatologia. O que seria envelhecer bem? Porque, assim, até esse termo, assim, a gente às vezes evita de falar, Existe uma certa pressão, O homem envelhece, o homem fica de cabelo branco, fica de rugas, está tudo certo. Fica charmoso. Fica charmoso. Mas a mulher parece que é um sofrimento a mais, E hoje a gente sabe, existem muitos procedimentos, mas ao mesmo tempo a gente também não pode retirar nossos traços, nossa história. Então, assim, do seu ponto de vista, o que é que você considera envelhecer bem? Eu acho que envelhecer bem, a gente precisa primeiro ter a consciência de que todos vamos envelhecer. O envelhecimento é a melhor opção. Eu costumo brincar no consultório, Se a gente não envelhecer, significa que a gente não está mais aqui. Então, a outra opção ninguém quer. O que a gente precisa ter essa consciência é de que o envelhecimento bom, o envelhecimento saudável, dessa forma leve que a gente procura, ele vai estar sempre atrelado às nossas escolhas, às escolhas de vida. E aí, muito além da dermatologia, aqui eu tô falando mais como médica mesmo, a gente tirar esse estigma de que não querer envelhecer é só
fazer tratamentos estéticos, né? Não querer envelhecer mal, né? Que envelhecer todos queremos. É a gente entender que cuidar da nossa saúde agora é o que vai fazer a gente ter essa longevidade de forma saudável. E isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório, né? Eu costumo brincar que hoje os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40. A gente tem uma geração que está ficando cada vez... Assim, a humanidade está ficando cada vez mais velha. E essa longevidade traz muitos benefícios. A gente tem uma vida produtiva muito mais longa, mas para que isso seja feito de forma saudável, precisa ter cuidados ao longo da vida, além dos tratamentos estéticos que a gente vai falar mais um pouquinho. Mas eu acho que é muito ter essa consciência do cuidado. Isso, de como você quer se ver daqui a 10 anos. Você tem que fazer algo hoje, né? O que você quer, como você quer estar no futuro, começa a partir das suas escolhas de hoje, né? Eu acho que com relação a tudo. Exatamente. A alimentação, isso é muito clássico, né? Estilo de vida, isso é muito clássico. E na dermatologia também, né, Carlinha? A gente vê, assim, o dermatologista é uma especialidade que vê muito, acompanha muito a pessoa e a mulher ao longo da vida, né? Então, a gente tem muitas oportunidades de falar sobre isso. É diferente de, às vezes, uma outra especialidade que vai só quando realmente já está doente, só quando já tem alguma queixa. A dermatologia é uma especialidade que a gente encontra muito. E eu faço questão de perguntar na consulta se está fazendo atividade física, como é que está, se está fazendo alguma suplementação, se está acompanhando com o nutricionista, porque isso faz parte, né? Para eu ter resultados bons com os meus tratamentos estéticos, para eu ter resultados bons naquela rotina de cuidados com a pele, o paciente precisa estar cuidando bem das outras coisas. E a minha parte só vai dar certo se você fizer a sua, Exato, né? Nós somos seres humanos, nós somos imbricados, né? A gente divide, porque não tem nenhum ser humano que é capaz de saber tudo de tudo. Mas a gente é um ser só, então tem que cuidar de tudo. Isso, perfeito. E aí, trazendo assim um pouquinho para essa fase da menopausa, né, do climatério, quais são assim os sinais na pele, né, que acontecem, que você vê, assim, que você percebe no dia a dia com seus pacientes? Esse é o famoso sente na pele mesmo, né? Então, assim, esses sinais e sintomas do climatério, é bom a gente lembrar que eles começam antes da menopausa, né? Essa divisão do climatério e menopausa. E, às vezes, a paciente já começa a sentir algumas coisas e vai atribuindo a outras coisas. Ah, minha pele tá diferente, minha pele tá mais flácida, tá mais ressecada. E acha que é do estresse, e acha que também pode ser, né? Mas que acha que são de outros fatores e já é esse estrogênio que está diminuindo ali, né? Não é dormiu de um jeito, acordou de outro. Ele vem diminuindo, e isso já por volta dos 40, às vezes até um pouquinho antes, ele já vem diminuindo. Então, essas pacientes, elas chegam muito com queixa de afinamento da pele, né? Perde a densidade, aquela pele que ela é mais robusta, ela ficou fina. A gente tem uma diminuição grande do estoque de colágeno. E aí, diminui colágeno, aí começa as temidas, rugas, a flacidez. A gente tem queda de cabelo associada, então é uma queixa muito frequente a queda de cabelo. A gente tem uma maior tendência a dermatites. Até as doenças de pele, elas ficam mais intensas. Por quê? A pele ressecada, a gente coça mais. E coça mais, e as dermatites ficam mais ativas. E doenças inflamatórias mesmo, como vocês comentaram. A acne da mulher adulta, ela pode aparecer nesse momento por conta do desbalanço hormonal. Os flushings, que incomodam muito, né? Tô bem aqui conversando de uma hora para outra, toda vermelha, né, junto com o fogacho, mas aquele sintoma de vermelho, o rubor na pele, que a gente chama flushing, né, nos artigos em inglês, mas é o rubor, ele é muito evidente também. E a atenção que a gente dá é que quando a paciente já começa a sentir isso, já é o momento de procurar ajuda médica, né? Não precisa ser só quando você parou de menstruar, só quando entrou na menopausa mesmo. Esse processo do climatério, ele vem acontecendo 2 a 8 anos antes, né, gente? Assim, de 2 a 8 anos. É um tempo anterior, então a gente já pode cuidar aí nessa fase, porque para você chegar bem lá na menopausa, quanto mais cedo você começou a cuidar, melhores os resultados. E é como uma prevenção, né? Se de repente você tá incomodada com uma ruga, sei lá, ou com o aspecto da pele que tá diferente, se você vai deixar aquilo piorar ainda mais, não, você já pode ir tratando com os seus cuidados diários, da forma que for, ou com mudança do estilo de vida, né, com a própria alimentação, porque tudo vai interferir para que aquilo ali evolua até de uma forma melhor, com certeza, né, do que simplesmente
deixar a vida me levar. E com esse exemplo da ruga, a ruga já é uma consequência, né? A ruga não é a causa. Isso. A ruga já é uma consequência de outras coisas que a gente perdeu, de perda da firmeza, de perda da elasticidade. Então, quando a gente consegue tratar... Externou. Isso. A pele, eu sou apaixonada por dermatologia, né? Mas a pele é muito bonita, porque ela mostra realmente o que está acontecendo. Eu brinco, às vezes a gente não precisa nem conversar com o paciente, só de olhar... A gente já sabe. Então, assim, a pele, além dela externar tudo, ela é muito reativa. Então, é uma fase que, por conta dessa deficiência lá do estrogênio, principalmente, existem outros hormônios relacionados, a gente consegue perceber o que está acontecendo já nesse momento. E o que eu acho que é importante, Carlinha, que a gente sempre reforça, né, quando eu e Denise a gente está falando sobre isso, a importância da mulher se olhar e da mulher se perceber. Porque a menopausa é uma data, né? Vai a data, quantos anos antes? 2 a 8 anos antes da última menstruação. Mas como a Carlinha lembrou, vem o climatério, vem aí anos de mudança no seu corpo em consequência das mudanças hormonais. Então, se você não para se olhar, não para perceber o que está acontecendo com o seu corpo, você não vai saber nunca que está chegando a menopausa. Né? Porque são sintomas que se confundem muito com o estresse, com sobrecarga, falta de sono, muitas responsabilidades, muitas demandas, e aí vem aqueles sintomas que a gente, é porque eu tô estressada, é porque eu não tô dormindo bem. Peraí, mas você não tá dormindo bem, por quê? Isso. A pele tá assim, por quê? E a importância de falar sobre isso, que quanto mais a gente fala sobre isso, mais as mulheres vão ficar atentas. Né? Essa autoanálise é importante, porque se você não parar para entender o que está acontecendo com você, né, você não vai conseguir tratar mesmo, não vai procurar ajuda, não é isso? Exatamente. E tem as questões que são intrínsecas realmente a cada um, que não tem como mudar, né? Isso. Tipo, cheguei nos 40... Meu estrógeno não está como antes, minha pele não é o que era. Isso a gente não tem como mudar, mas tem coisas que dá pra gente mudar, não é, Carlinha? Tem os fatores que vão influenciar e que a gente pode fazer no dia a dia. Exatamente. A gente divide esse processo do envelhecimento, assim, didaticamente, como fatores intrínsecos, que é aquilo que Deus mandou. Foi geneticamente predeterminado, vai chegar aquela data e vai acontecer aquilo ali. E a menopausa, ela entrava como um fator intrínseco, né? Só que agora a gente tem, com a terapia de reposição hormonal, como resolver esses sintomas relacionados ao fator intrínseco. Mas o fator intrínseco, ele só é 20% do nosso processo de envelhecimento. Olha isso. Os outros 80% é estilo de vida. Ou seja, então, 80%... é onde a gente tem o poder de controle, é onde a gente consegue controlar. O que foi mandado geneticamente pra gente, muito dificilmente, né? A medicina, ela evolui a cada dia, mas muito dificilmente a gente vai conseguir mudar. Mas os fatores extrínsecos, eles são escolhas. As escolhas de vida que vão fazer a gente envelhecer bem. E não só a pele, né? Envelhecer bem de uma forma geral. E aí, dentro dos fatores extrínsecos, na dermatologia, especificamente, tem o que a gente chama de espossomas, né? Espossomas é um termo que foi se usado para dizer, assim, as coisas que a gente se expõe ao longo da vida e que vão levar ao envelhecimento. São 3 principais. O principal, vocês já estão cansados de ouvir dermatologista falando de radiação ultravioleta, radiação solar, todas as radiações que vêm do sol. Então, hoje tem protetor de todo jeito. Tem protetor com cor, sem cor, fluido, espuma, spray. Não dá pra dizer que não dá pra usar o protetor. É verdade. Né? Então, é uma coisa que a gente sabe que faz parte do processo de envelhecimento e que já tem como prevenir. Então, se a gente inclui o uso do filtro solar como hábito, isso ao longo da vida vai ter muito benefício. Um segundo ponto, um segundo espossoma que a gente tem visto também, uma piora da pele com relação a isso, é a poluição. A gente aqui em Natal, a gente vive numa cidade que não sofre tanto com isso, mas nas grandes cidades, a poluição, ela afeta muito a qualidade de pele, né? Dentro da dermatologia, mais uma vez, o que a gente pode fazer é fazer uma limpeza mais adequada, é usar agentes antioxidantes, é usar ativos que vão melhorar essa qualidade de pele. E um outro terceiro, que a gente está começando a viver, a sofrer isso, que são as altas temperaturas, né? Também piora muito a pele. Então, dentro da dermatologia, especificamente, a gente tem que prevenir, né? Cuidar dessas 3 partes, que são os espossomas, para ter um envelhecimento mais saudável da pele. Mas, que aí a gente fala muito, né, nessa parte de tato e na parte da nutrição, a dieta é muito importante, né? Então, assim, a gente vê pacientes com dietas pobres em proteínas, com piora de cicatrização de ferida, com piora de firmeza, com mais ruga. Então, é uma pele notadamente
que tem características de mais envelhecimento do que uma pessoa da mesma idade que tem um aporte proteico adequado. E isso tem até um estudo bem interessante que fizeram com pacientes veganos. Claro, provavelmente pacientes que não estavam fazendo acompanhamento nutricional, porque o veganismo, o propósito em si é muito interessante, mas se você não tiver esse aporte proteico adequado, vai ter todos esses malefícios. E fizeram um estudo com 30 pacientes que tinham uma dieta proteica normal e os pacientes veganos, e fizeram um procedimento que a gente chama de ultrassom microfocado, que é um procedimento que a gente vai falar também um pouquinho mais à frente, mas que está muito relacionado a esse banco de colágeno, ao estoque de colágeno que a gente quer ter ao longo da vida. Ai, saudade do colágeno. Saudade. Eu não sei quem tem mais saudade, do estradiol, do colágeno. E então, eles estão juntos, né? A curva desce junto, eles são muito amigos, eles descem juntos. Estradiol mesmo, e aí ele puxa o colágeno. Ele puxa o colágeno, exatamente. E aí, esses pacientes que tinham esse aporte proteico inadequado, 3 meses após, quando foram ver os resultados do tratamento, eles tinham resultados muito inferiores aos pacientes que tinham a dieta adequada. E pior, esses procedimentos, quem já vive esse mundo dos bioestimuladores de colágeno, a gente fala que começa com 3 meses, mas com 6 meses a gente vê o resultado mais interessante. Com 6 meses era como se eles não tivessem feito mais. Nossa. Então, assim, não adianta a gente fazer, mais uma vez, né? Não adianta a gente fazer procedimento estético, fazer bioestimulador de colágeno, seja ele qual for, existem várias marcas no mercado, fazer as tecnologias se a gente não tem uma dieta adequada, né? Como é que aquela célula vai formar mais colágeno se eu não tô dando a proteína? Não tem, Ele vai bioestimular o quê, né? Como é que ele vai produzir aquilo que tá ali, né? É como a formação muscular, né? As pessoas querem ganhar massa muscular, mas querem fazer dieta restritiva. Não dá certo. E olha, né? que é muito comum uma ingesta inadequada de proteína nas mulheres. E principalmente nas mulheres, né? Muito. Acho que talvez até pela questão da mudança do metabolismo, a mulher tem uma tendência a engordar, e é natural que a primeira ideia seja o quê? Vou reduzir as calorias, né? Tô engordando, vou diminuir. E a gente acaba diminuindo do quê? Do que a gente menos gosta. Que são as proteínas, né? Que é o mais difícil. Trabalho de comer, é um volume grande. Isso. Nossa, comer 2 ovos pela manhã, comer 3 ovos pela 120 gramas, 150 gramas de carne. É puxado, é puxado. E a gente tem que até o preparo da proteína é diferente, difícil, né? Isso. E ela, como a gente sabe, é um nutriente que dá mais saciedade, que estimula mais vou falar dessa forma, a lentificação do esvaziamento gástrico. Então, assim, a gente fica muito cheio quando come proteína, fica muito saciado. Então, assim, oferecer o suporte adequado de proteína é uma tarefa bem puxada, até porque não é só tantos gramas por quilo de peso, mas os momentos específicos, porque tem algumas mulheres que ela tem uma dificuldade maior de ganho de peso mesmo quando o aporte de proteína é adequado. Então, é um dos pontos que eu vejo, assim, mais difícil da gente conseguir bater em consultório é a ingesta da proteína. E super importante, né? Porque até pro colágeno agora já estamos sabendo que precisa ter a proteína. Precisa ter a proteína. Porque assim, a proteína é uma molécula que ela é formada pela junção de vários aminoácidos. O colágeno é uma sequência de aminoácidos. Então, se a gente não oferece o aminoácido, não vai formar aquela sequência. E aí, dentro da dieta, eu talvez Tati saiba explicar melhor isso. Eu não sei explicar porque as mulheres gostam mais de carboidrato do que das proteínas, né? E eu me encontro nesse quadro. Mas aí, os carboidratos, principalmente os de alto índice glicêmico, eles também têm um malefício muito grande para a pele, né? Então, a gente percebe, assim, os pacientes que têm essa dieta voltada mais para os carboidratos, ocorre na pele um processo que a gente chama de glicação. E aí, além da gente já estar perdendo a proteína, a gente já está perdendo o colágeno, o açúcar que fica em excesso lá, ele vai se liga à proteína. E ajuda a quebrar ainda mais aquela proteína. Então, assim, é mais uma vez aquela velha história de que tá tudo interligado. Aquela proteína que você não consumiu. Isso, a pouquinho que tinha lá. Isso, a pontinha que tinha lá, ela vai ser ligada com um carboidrato simples que você consumiu. E aí a nutrição é muito importante nessas estratégias, né? Porque a gente sabe que existem essas alterações hormonais, as alterações psicológicas relacionadas. Então, é difícil. Eu acho que, pra mim, passar um protetor solar todos os dias é muito fácil. Pra mim, é muito mais difícil ter uma dieta adequada, que eu sei que eu preciso, mas eu acho que a gente tem mais escapes, né? Ao longo do dia, ao longo da vida. A gente tem mais coisas que chamem pra sair daquela rotininha ali. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa
se conscientizar, mas que realmente é difícil para a maioria das pessoas. Eu acho que também, Carlinha, não sei se Carlinha também, né? Tá, Carlinha. A questão da hidratação. Sim. Né? A ingesta adequada de água. Isso. Ela vai interferir, acho que, muito significativamente também na saúde da pele, né? E para as mulheres no climatério, nesse período perimenopausa, muito mais ainda, né? As pacientes, elas chegam se questionando. Às vezes, eu já tenho um tempo de consultório e às vezes eu acompanho já, as pacientes estão chegando nessa fase. Tá muito ressecada, eu tô usando o melhor hidratante. Aí cita lá o hidratante e não adianta, mas não tá bebendo água, né? E aí, além disso, no nosso processo de envelhecimento, a gente vai diminuindo a vontade de beber água. Né? Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. Então, a gente tem que estar sempre de olho, atenta ao que a gente tá fazendo, né? Como eu falo, até sobre o início, né? A questão do climatério. Se você não sabe como você está fazendo, como você está, você não tem como intervir. Então, o primeiro ponto que eu falo é saber quanto de água você está tomando. Então, se você... quanto de água eu tô tomando? Não faço a menor ideia. Eu tomo uns 5 copos. Não, peraí. 500 ml, 1 litro, né? Vamos ver como é que a gente chega no ideal. O ideal que a gente faz é um cálculo, né? 35 vezes o seu peso, chega ali em mililitros a quantidade de água que você deve consumir por dia. Então, se eu tô com 60 quilos, 65 quilos, multiplico por 35 e aí vai dar um volume de água adequado para o meu organismo. E olha que eu tô falando de forma geral, hein? Não tô falando nem de climatério, que tem essa demanda ainda maior. E a gente tem, né, que realmente entender, e eu acho que isso é uma vantagem aí dos 40 anos, porque a gente acaba, né, adquirindo uma maturidade em relação a nós mesmos e a tudo que a gente já passou, que tem determinadas coisas que a gente faz porque precisa ser feita, né? Então, realmente, eu lá gosto de contar quantos copos de água eu tô bebendo. Não, eu não gosto, mas é importante. Eu gosto de passar protetor solar? Odeio. Queria dormir 5 minutos a mais, mas não, mas eu acordo e vou e passo o protetor. Queria tirar a maquiagem quando cheguei em casa morta. Eu queria dormir daquele jeito. Mas a gente faz porque tem que fazer, né? A gente chega nesse momento que a gente não faz só o que a gente quer, né? A gente faz o que a gente precisa. Para cuidar da saúde, a gente tem que fazer o que a gente precisa. E para mim foi muito sofrida a história do protetor solar. Devo revelar, porque eu comecei a passar mesmo com 38 anos de idade. Muito tarde. Agora, por quê? Eu comecei com 38 anos de idade. Porque foi quando eu comecei a fazer procedimento. Eu disse, aí vem aquela questão. Não adianta a médica fazer se eu não fizer a minha parte. Exato. Então, foi dali que, mesmo sofrendo, né? Criança que faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, foi ali naquele momento que eu comecei a usar o abençoado do protetor solar. E isso é uma coisa geracional, né? A gente percebe as gerações mais novas, elas já usam coisa até demais. Sim. Né? Já tem o hábito. Mas é difícil incluir um hábito que não era natural. Mas depois que a gente inclui, que a gente começa a perceber a mudança na pele... É bonito de ver, assim, eu acho interessante quando o paciente começa e volta depois de usar, a gente que passa um tempo longe, sei lá, volta 3, 6 meses depois, é nítido a mudança na pele. Né? E essa questão do cuidado com a pele, ele vai muito além, né, porque muitas vezes a paciente, ela tá nesse momento de diminuir a autoestima, de não estar se sentindo bem, não estar se sentindo bonita, e aquela questão dos hábitos atômicos, né? Você começa uma coisa e uma coisa vai puxando a outra. Então, você começa a usar o protetor, você vê já melhora, começa a usar um outro produto, um antioxidante, um creme à noite, você começa a ver essa melhora. E uma coisa importante é que quando a gente chega, o quão melhor a gente chega nessa menopausa, melhor vai ser o resultado de tudo. Da terapia de reposição hormonal, dos procedimentos estéticos, da dieta, da atividade física, que também faz parte, né, desses fatores extrínsecos. Tem um estudo também da dermatologia mostrando que os pacientes que começaram a terapia de reposição hormonal foi avaliado o estoque de colágeno nessas pacientes nas áreas expostas, que eram as áreas expostas ao sol, e nas áreas não expostas. E o estoque de colágeno nas áreas não expostas melhorou muito. Então, assim, a terapia de reposição hormonal, ela tá indo pro corpo todo. Mas as áreas que estavam sendo cuidadas pelo fato de ser coberta, né, elas melhoraram muito mais. Então, quanto melhor a gente chega lá, melhor vai ser esse resultado a longo prazo. Mas eu entendo que é difícil para a maioria das pessoas, porque acaba sendo uma coisa que não é, para as maioria das pessoas, não é prática, né? É uma coisa que dentro da rotina você tem que encaixar, mas vale a pena o esforço. Vale super. Tanto o esforço do protetor quanto o esforço Tirar maquiagem.
do bioestimulador. Diga-se de passagem. É maravilhoso. Não, e assim, mais uma vez, voltando à questão dos hábitos, né? Tudo é um hábito. Claro, às vezes, a gente tem essa visão, né? De que, eu vou passar protetor, eu vou beber tantos litros de água, eu vou tomar um colágeno, isso é frescura, né? É só estética. Mas a estética é importante pra gente, né? Quem é que não gosta de se ver no espelho e se ver, poxa, eu tô bem, né? Eu tô feliz do jeito que eu tô, minha pele tá legal, meu cabelo tá bonito, meu corpo tá bom. Então, a gente precisa entender que são coisas que a gente faz, não é para o outro, né? É para si mesma, né? E aí entra mais uma vez a questão da gente se autoanalisar. O que é importante para mim? Porque tem mulheres que o importante é o cabelo tem que estar perfeito, né? Outras não, é a pele, é o bigode chinês, é a ruga do olho, né? São várias coisas e a gente tem que estar atenta a isso. Acho que em todas as especialidades tem isso, né? Mas na dermato... Tem muito. Eu acho que e outras é o peso, né? Então, assim, eu digo Isso. assim, olha, a vida é um cobertor curto. A gente puxa de um lado e vai mostrar de outro. Então, as pessoas hoje têm, assim, atividade física. Atividade física faz parte da prescrição, inclusive, do dermatologista, né? A gente sabe que tem melhora para doenças inflamatórias, tem melhora nas doenças autoimunes e tem melhora para a qualidade de pele. Mas a atividade física, em excesso, ela vai realmente, você vai degradar, você vai catabolizar mais, então você vai ter, o botox vai durar menos, o bioestimulador vai durar menos. Então, assim, a gente tem que saber quais são as nossas prioridades, justamente, como o Denise falou. A gente vai num salão e vai pintar o cabelo, se você quiser pintar e alisar, não vai dar certo, né? Então, a gente tem que fazer as nossas escolhas. E com relação a essa questão de não ser só beleza, né? Assim, eu tenho que puxar esse lado do protetor solar, né? O câncer de pele, ele é o mais comum no mundo inteiro. Então, assim, você tá prevenindo, né? Praticamente todo mundo conhece alguém que já teve um câncer de pele aqui. Minha mãe já teve um câncer de pele, seu pai já teve um câncer de pele. Então, minha assim... tia, minha sogra. Né? Então, assim, é muito. Então, a gente mora num lugar que tem sol o ano todo, que não tem inverno. Então, além dessa parte estética, tem a saúde, a própria... o colágeno, que é frescura, eu não tenho problema com ruga, eu quero ser uma velhinha enrugadinha, tudo bem, mas é bom para outras coisas. É a proteína, também, né? É a base pra... Assim, não é só estética, a gente acaba tendo esse benefício adicional, e aí na parte dos tratamentos estéticos em si, a gente considera realmente só estética, na hora que você vai fazer um procedimento com relação a isso, é realmente só estética, mas esses cuidados, esse estilo de vida não é só estética, né? Bom, então, pra gente resumir até agora, para as mulheres, né, que estão aí nos 40 anos, sofrendo com vários sintomas e que tem a pele aí como um ponto, né, de atenção, primeira coisa é mudar o estilo de vida, né? Beber mais água, se alimentar bem, ter um aporte de proteínas adequado. Não fumar. Acho que é importante também a gente lembrar do consumo de frutas antioxidantes, né? Porque vai combater a produção de radicais livres, vai diminuir o estresse oxidativo. Isso. Porque, como Carlinha disse, a poluição a gente... não controla muito, né? A gente ajuda cuidando do lixo de casa, cuidando... Mas uma coisa muito distante. Isso. Mas quando a gente está exposto a essas situações que a gente não tem o controle, a gente consegue, com aporte de antioxidante bom, não só tópico, né? Isso, mas na alimentação adequada, isso. A gente vê muita resposta, né? Isso. É uma parte da medicina que ainda não tem tanto estudo, tanta evidência robusta, mas a gente vê na prática a melhora. E outra coisa importante é a questão, como você falou, da glicação, né? Então, tem tudo a ver com a parte de ajuste nutricional, né? Às vezes, não é a quantidade que você está comendo, você vai comer, às vezes, até um pouco mais, mas a qualidade do que você está comendo, né? Às vezes, até a sequência do que você está comendo, aqueles lanches de última hora, que é só carboidrato, né? Esses podem também estar atrapalhando aí na beleza da pele, né? Significativamente, né? Exato. Que é até interessante, Denise, você falar no carboidrato, que tem muitas mulheres que buscam também o emagrecimento nessa fase e que excluem completamente o carboidrato. É muito comum. Muito comum. Muito comum. E a gente sabe que para ter um ganho de massa muscular é necessário um carboidrato. Mas não é aquele carboidrato simples de absorção rápida, como uma tapioquinha, um pãozinho, né? Um brigadeiro. Um brigadeiro. E olha que não vai... Ela falou da tapioca, eu já boto o brigadeiro. Ela levou. O refrigerante. Enfim. A gente tá falando desses que são de absorção rápida, que vão aumentar rapidamente a glicemia, mas não daqueles que têm uma qualidade boa, que são interessantíssimos a gente manter na alimentação. Eu vejo gente tirando fruta
potente antioxidante, as pessoas tirando só por causa do carboidrato. Gente, tem ali uma riqueza de nutriente. E aí a gente vem para as raízes, o inhame, a batata doce, a batata inglesa. E às vezes associar com a proteína também, né? Exatamente. Tipo aquele lanchinho ali que você, eu quero minha tapioca, tá? Mas aí você coloca eu digo uma assim, proteína a no tapioca meio. sozinha, seu corpo responde de um jeito. A tapioca com ovo, seu corpo responde de outro. Com Totalmente certeza. diferente. Então, é muito daquilo também, que o alimento é muito injusto a gente falar de um alimento ele sozinho, porque tem um contexto, tem como você está comendo, o que está junto, se está perto de uma atividade física, se está distante de uma atividade física. Por isso que é a importância da individualização, assim como a pele, né? Com certeza. Carlinha, o produto para mim não necessariamente é o mesmo para a Denise. Então, a alimentação também tem essa importância da individualidade. Carlinha, e a terapia hormonal? Assim, muitas mulheres, né, ainda têm um pouco de medo da terapia hormonal. Eu digo isso no meu dia a dia. Acontece muito, como você falou, né? Às vezes a mulher chega com sintomas. Eu tô engordando, eu tô com isso, tô com aquilo. E aí, quando a gente vai avaliar, nossa, isso pode ser o climatério. Aí, nossa, mas eu só tenho 42. Mas, enfim, pode ser. E aí, hoje, na visão do endocrinologista, a terapia hormonal, a gente tem o que a gente chama de janela de ouro, de oportunidade. Quanto mais cedo, melhor. Porque a gente começa com menos hormônios, né? E aquela paciente, ela vai se adaptando, ela não passa por aquelas alterações tão bruscas, né? Então, o que é que você acha? Isso faz diferença para a pele? Você já falou desse estudo, né? Que as áreas que foram não expostas, cobertas, elas tinham uma melhora do colágeno. Então, talvez a terapia hormonal, se feita assim da forma mais cedo, né, com estratégia, com bons medicamentos, ela vai também ajudar na pele. Faz muita diferença, muita diferença. E também tem estudos mostrando que quando a gente começa a terapia de reposição hormonal, a gente consegue voltar aos níveis de colágeno. A gente tá falando de colágeno porque o colágeno é como se fosse o carro-chefe para manter todas essas queixas que a gente tá falando da pele, né? De firmeza, de elasticidade, do surgimento de rugas. A gente percebe que ele volta para onde ele tava de onde você começou, tá? Então, assim... Quanto mais tarde eu começo, eu já perdi, aquele estrogênio ele já baixou mais, eu já perdi mais colágeno. Tem como recuperar mais aqui. Quando chega na menopausa propriamente dita, que é aquela data, né, que você parou de menstruar, estima-se que você já perdeu cerca de 50% do colágeno. É muita coisa. Então, quanto mais cedo você começa, claro, bem indicado, com acompanhamento médico, né, validando, vendo todo se a paciente tem contraindicação ou não, a melhor forma para aquela paciente fazer, né, porque existem formas diferentes, a gente percebe os resultados muito melhores, né, e isso não só no consultório, isso tem artigo, né, tem estudo científico mostrando que esse resultado é bem melhor quanto mais cedo. Por isso que é interessante falar sobre os sintomas são muito inespecíficos. Às vezes uma irritabilidade, uma insônia, não tô conseguindo dormir direito. E a gente atribui muito essa vida corrida ao estresse, mas se você tá acompanhando com uma médica que já lhe conhece, às vezes é isso. Às vezes você já conhece aquela pessoa, ela não era desse jeito, o que é que tá acontecendo, né? Já é a hora de procurar um especialista nessa questão da terapia de reposição hormonal. Eu acho muito válido mesmo. E pensando aí na dermatologia, né? A gente falou muito de mudança do estilo de vida, de nutrição, que é, assim, o básico precisa ser feito, né? Que nem é tão básico assim, mas que muita coisa, mas tem muita coisa, mas precisa ser feita. Mas aí passando além do básico, né? Tá. A gente sabe que hoje a dermatologia, nossa, tem milhares de procedimentos realmente, assim, transformadores. Já fiz alguns, Tati já fez também, né? Eu vivo sempre. E eles ajudam muito na autoestima, né? Dão uma melhora importante mesmo na pele. E não é só estética, realmente é autoestima, é você se olhar, você se sentir bem, né? O que é que você, assim, na sua perspectiva, o que é que você acha que é o carrinho-chefe, assim, o que não pode faltar? Tá. Que tem mais evidências, né? 2 ou 3, assim. Pra quem nunca fez nada, tô perdida aqui, por onde eu começo? Primeiro, assim, às vezes a paciente já chega com mais de 40, 50 anos e diz, eu nunca tratei, eu não vou mais começar agora, não dá mais tempo. Primeiro de tudo, sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Eu tenho um paciente com 70, com 80 anos que faz procedimento e que se sente bem com isso, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém é obrigado a nada. Você só vai fazer se você quiser, né? E o terceiro ponto é que são pilares. O primeiro é o estilo de vida que a gente já conversou bastante aqui.
O segundo, eu considero que são os tratamentos estéticos mesmo. E o terceiro, a rotina de cuidados em casa, né? Que hoje ficou famosa a rotina de skincare, mas que é cuidados com a pele, né? Botou um nome em inglês, mas é cuidar da pele de uma forma geral. Dentro desses tratamentos estéticos, como Dê mesmo mencionou, tem muita coisa, né? A gente tem muita opção. Mas o que tem, assim, é o padrão ouro, né? O gold standard da dermatologia são os bioestimuladores de colágeno. Para este fim que a gente tá conversando aqui, que é para melhorar a firmeza, para melhorar uma flacidez de leve a moderada. Obviamente, nunca vai ser um resultado igual a um tratamento cirúrgico, né? Às vezes, dependendo do estágio daquela flacidez, a gente já orienta o paciente, olha, aqui a gente não vai ter uma melhora muito importante. E esse estímulo de colágeno, ele pode ser feito de duas formas. Com tecnologias, que há mais, com estudos mais robustos, a que tem maior evidência científica, são os ultrassons microfocados, existem várias marcas no mercado, e os bioestimuladores de colágeno injetáveis. E quando a gente consegue juntar os dois, é que a gente tem o melhor resultado. Por quê? Temos pessoas que respondem bem ao estímulo térmico, que é o que o ultrassom microfocado faz. Temos pessoas que respondem bem ao bioestimulador injetável. E temos pessoas que respondem bem aos dois, né? Então, quando a gente associa, a gente tem resultados muito melhores. Mas eu costumo brincar, assim, que se a gente faz, por exemplo, um procedimento do dente e a gente não escova os dentes em casa, a gente não tem o mesmo resultado, é a mesma coisa. Na hora que a gente faz um procedimento, um tratamento estético, que é um tratamento indicado para o seu tipo de pele, para a sua queixa específica, e a gente faz o tratamento em casa, a gente tem resultado muito melhor. Tem paciente que diz, doutora, eu não tenho paciência, não vou fazer nada em casa, posso fazer o procedimento? Pode. Mas sabendo que você não vai ter o mesmo resultado efeito, de quem está fazendo, tá? Não dá para comparar. É a mesma questão da ingesta proteica, a mesma questão da ingesta hídrica. Não vai dar para comparar quem está tratando da saúde e quem não está, né? Então, eu diria assim... Tá fazendo o combo completo, né? Se eu tivesse que escolher, e hoje essa é a minha prática, tanto para os pacientes como para mim. Hoje a gente trabalha muito com a medicina, a dermatologia, com a medicina estética, de procedimentos realmente rejuvenescedores, né? Existe um boom do preenchimento, da harmonização facial, que eu chamo desarmonização facial, né? Que as pessoas perderam as suas feições, ficaram totalmente diferentes. Mas hoje o objetivo principal, e eu acredito que é o perfil do público da gente aqui, é de melhorar a pele, de melhorar a firmeza, melhorar esse efeito de cola da pele sem mudar quem você é. Sem mudar as suas características, né? Sem ficar todo mundo igual, todo mundo com aquele mesmo rosto. Então, se alguém me perguntasse, assim, o que é que você indicaria, eu indicaria estímulo de colágeno. Se possível, o mais cedo possível, né? Antes existia, assim, a indicação era a partir dos 40. Hoje a gente já começa a indicar antes, porque justamente a gente já sabe que essa diminuição do estrógeno acontece antes. O pico do estrógeno é ali 25, 30 anos e depois ele só cai. E ele vai caindo e o colágeno vai indo junto. Então, quanto mais cedo a gente começou a tratar, melhor vai ser o resultado E outro final. Ponto que você falou, né? Quanto mais cedo a gente começa a tratar, junto com a terapia hormonal, mais a gente consegue recuperar aquele colágeno. Exatamente. Agora, me tira uma dúvida. Existe diferença, você falou em 2 tipos de bioestimuladores, né? O injetável e o térmico. Que é o que a gente chama ultrassom microfocado. De efeito, existe alguma diferença entre eles ou isso é muito individual? É muito individual. Certo. É exatamente o que eu falei. Tem paciente que responde muito melhor a um determinado estímulo. Perfeito. E tem paciente que responde melhor a outro estímulo, né? E tem os pacientes abençoados, agraciados por Deus, que respondem bem aos dois. E aí é o paciente que ele tem uma suscetibilidade maior a responder a esses procedimentos. Às vezes a gente tenta num determinado paciente um ou outro e percebe um resultado melhor em determinado e segue com aquele ali. Mas a diferença entre eles é basicamente que os bioestimuladores injetáveis, eles são injetáveis. Então tem pacientes que não toleram agulha, que não gostam dessa questão da dor, que são mais sensíveis. Um pouco desconfortável, diria. Tem um desconforto mesmo. Às vezes não é nem dor, é aquela sensação estranha de que tem alguma coisa entrando na nossa pele. Isso. O ultrassom microfocado, seja qual marca for, ele usa a energia do som, igual o ultrassom que a gente faz, um ultrassom abdominal, por exemplo, de forma focada na área da pele que a gente quiser. Certo. Então, naquele local que focou a energia do som, ele vai fazer um ponto de microcoagulação. Aí eu falo que é energia térmica porque ele esquenta. Na hora que ele esquenta, ele retrai. Certo. E o nosso corpo, muito inteligente como para reparar esse dano ali tecidual, porque é um dano controlado, ele vai produzir o colágeno. Mas aí, se a gente não tiver
os aminoácidos, se a gente não tiver os nutrientes, não vai produzir. É a musculação da pele. Isso, é a musculação da pele. É uma contração mesmo. Isso. E a vantagem também do ultrassom microfocado é que a gente consegue usar em várias camadas da pele, né? Derme mais profunda, a parte muscular, gordura, né? Se a gente assim desejar, a gente consegue quebrar algumas traves de gordura também com ele, dependendo da profundidade que a gente vai usar. Mas hoje eu faria com esses seriam, assim, o carro-chefe, como o Dan falou. Porque sem eles, a gente precisa de muito mais dos outros procedimentos. A gente precisa de muito mais sessões de toxina botulínica, a gente precisa de muito mais peelings, laser. Então, ele é como se a gente estivesse fazendo o arcabouço, né? Assim, a gente tá fazendo aquela estrutura, como se a nossa pele fosse uma construção, né? A base, né? Então, eu indicaria eles e junto também com uma rotina de cuidados de acordo para a sua pele, de acordo com as suas queixas, suas necessidades, seu estilo de vida. Não dá para uma pessoa como Tati, que não gosta, a gente colocar 10 produtos para passar de manhã, né? E não dá, a gente tem que adequar e saber que a realidade é exatamente igual a consulta com o nutricionista. Eu que não tô em casa o dia todo, não tenho como ficar fazendo preparação, você tem que fazer uma coisa prática pra mim. É mais ou menos o mesmo, é uma analogia bem interessante. Não vou colocar vários produtos pra diluir em água. E a pessoa só quer pegar o comprimido, tomar e sair. Exatamente. É muito individualizado. E tem até a questão de encaixar na sua rotina, né? Porque, por exemplo, falando um pouco de mim, eu acordo, eu vou pra academia. Eu não tenho como sair passando 1000 coisas de skincare. Só passo o protetor mesmo e acho bom. E essa vai pra academia, vai deixar a menina na escola. E já derreteu tudo. Se você for fazer isso antes, até assim, você tá perdendo o produto. Isso, exatamente. Né? Então, assim, conhecer o paciente, a consulta adequada com o dermatologista, a gente pergunta sobre tudo isso. Sobre estilo de vida, que horas vai pra academia, aonde é a academia. Se a academia no condomínio é uma coisa, se a academia é fora é outra. Então, assim, qual tipo de protetor, se você precisa ou não passar o protetor realmente naquela hora, né? Porque também tem um terrorismo cosmético muito grande, né? Se você tá dentro de casa, você não precisa passar protetor, né? Mas agora, se você vai se expor, eu faço crossfit, eu corro na rua. Não dá pra ir sem protetor, né? Então, essa adequar a cada um é muito importante. Essa individualização do tratamento. E como é importante ter o olhar do especialista, né? Porque o que é que acontece que eu percebo muito? E isso em relação à dermatologia e percebo também, né, do meu lado e na nutrição também. Como a gente hoje em dia tem acesso a muita informação, então a gente tem internet, mídias, blogueiros e etc. Então a gente tem acesso a muita coisa. E às vezes isso gera um certo medo, né? É tanto procedimento, é tanta coisa que você faz. Nossa, eu não tenho condições de fazer tudo isso é muito caro, isso não é pra mim. Aí já desiste, né? A mesma coisa com a nutrição. Não, é muito difícil. Como é que eu vou fazer tanta coisa? E tem que tomar colágeno e comprar produto caro. Não dá. Mesma coisa em relação ao dermato. Nossa, isso é um monte de remédio diferente, um monte de coisa, não vai dar certo. Mas quando você tem um profissional, né, capacitado, um profissional que tenha ali esse olhar de empatia, de cuidado integral, ele consegue adequar para você o melhor. Não é que você vai usar tudo, mas você vai usar o que é mais adequado para você. Sim, né? Exatamente. E aí, Carlinhos, aproveita essa pergunta. Em relação à mulher 40 mais, né? Quais seriam, assim, aquela rotina de cuidados? Porque você falou aí uma coisa legal, o skincare. Esse nome já gera um certo... Ai, meu Deus, skincare. Que danada é isso, né? As ou as adolescentes, isso. Skincare, né? Já é uma coisa que você diz, não, isso não é pra mim, não vou fazer. Não tenho idade pra usar esse termo. E é uma coisa que eu até evito de falar, porque ficou meio estigmatizado. Isso. Né? Então, a nossa geração é uma geração que não viveu isso. A geração mais nova ama falar isso, que faz isso, que faz aquilo. Mas a nossa geração pra frente, não. Então, eu não gosto de falar. Eu falo, cuidados com a pele, sua rotina de cuidados, porque já tira esse peso de que, tem muita coisa. Realmente tem muita coisa. A gente tem muita opção. E justamente por essa individualização, a gente não consegue dizer assim, o que... Isso, cada um vai precisar fazer, mas o básico do básico. Uma higiene adequada, né? Não dá pra usar o mesmo sabonete do corpo pro rosto. Até dá, mas a gente não espera resultados bons na pele com isso. Um filtro solar adequado, tá? E aí a gente adequa de acordo com a queixa, né? Então, se a paciente tem tendência a mancha, tem tendência a melasma, a gente vai optar realmente por um protetor com cor ou por um protetor físico, né? Que tem uma barreira física maior. Os antioxidantes de uma forma geral, né? Vitamina C, o ácido mandélico, os componentes que fazem esse efeito de antioxidante.
E os ácidos, né? Os ácidos, eles são nossos melhores amigos nesse processo do envelhecimento, né? A gente tem componentes com ácido glicólico, com retinol, os retinóides. Então, são as substâncias que ajudam nesse processo do envelhecimento, né? Mas não dá pra gente dizer o que cada um tem que falar, justamente porque teria que adequar de acordo com a rotina, com a sensibilidade, né? Tem muito, o que é o problema que a gente tem visto muito hoje, como você falou, tem muita informação, mas tem pouco conhecimento. Isso, são informações são dadas, as coisas jogadas. Isso. E aí uma pessoa vai lá e pega um retinol, que é um ácido maravilhoso para o processo de envelhecimento, para esse gerenciamento do envelhecimento, mas se você tem uma pele sensível, se você tem rosácea, ele vai irritar e vai piorar muito a pele. Então é por isso que não dá pra gente dizer, mas assim, dizer especificamente o que cada um deveria fazer. Eu digo, marca consulta com o seu dermato, que ela vai saber bem direitinho, principalmente que você já acompanha, né, que você já conhece. Mas filtro solar, higienização adequada, ativos antioxidantes é o principal. Então assim, de básico ter um sabonete para limpar a pele todos os dias, um protetor solar e um produto a mais que você vai combinar com a dermato, que vai ser de acordo com a sua pele. E que hoje, como a gente tem produtos combinados, porque antigamente, não muito tempo atrás, às vezes a gente precisava de muita coisa, mas hoje a gente tem produtos que a gente chama multifuncionais. Às vezes é um hidratante que já tem o ácido hialurônico, que já tem vitamina B, e aí já melhora a qualidade de pele ali naquele ponto. Às vezes é um produto que já serve para rosto, pescoço e colo, porque vamos envelhecendo como um todo, né? E a gente às vezes só passa no rosto, esquece das outras áreas. Mas essa individualização é primordial para um resultado bom, um resultado satisfatório, sabe? E eu acho interessante essa parte que você falou, Carlinha, sobre os multifuncionais, né? Porque tanto facilita tempo, como torna mais acessível esses produtos. Porque tem um estigma que produto de beleza realmente, produto de cuidados com a pele, realmente tem um custo maior. E quando a gente concentra tudo em um produto só, termina tornando mais acessível. É como os nutrientes, os suplementos, perdão. Então a gente vê hoje opções de proteína com creatina, vê opções de proteína com polivitamínico no mesmo produto para facilitar, gente, porque a vida da gente é tão corrida. Você passar meia hora passando o produto, mais meia hora suplementando. Mas ainda tem mais que acordar meia hora antes para tomar um remédio da tireoide, porque tem que fazer jejum. É complicado. E ainda tem que deixar o filho na escola e tem que ficar bem. Isso. Tem que ficar plena. E assim, a gente tem esse peso, né? A mulher, a gente já carrega esse peso que a gente tem que estar bem. Até no começo a gente conversou, o homem envelhece e fica charmoso, a gente não. E eu acho que a gente tem que encarar muito como que a gente... Ninguém tem que nada, né? Você vai fazer o que lhe der vontade. Obviamente, uma questão de saúde é diferente. Chega um paciente pra mim com câncer de pele, eu não vou dizer, você pode tirar ou não. Você tem que tirar. Mas, de tirar esse peso, de tirar essa carga que a gente já leva... E eu falo por mim, a gente quer dar conta do mundo, né? E não consegue, é impossível. Tem uma frase que dá medo, que é todo mundo está fazendo, ou todo mundo está usando. Gente, eu tenho muito medo disso. Mas aí sempre vale, você não é todo mundo da mamãe, ele está sempre ativo. Você não é todo mundo, a gente leva pro resto da vida, né? E tanto na indicação dos procedimentos, como nos produtos, e adequar a sua realidade, né? A gente pega as mulheres em fases diferentes da vida. Uma mulher, por exemplo, que está ali naquela fase do puerpério, ela não tem condição de fazer uma rotina, né, de muita coisa, a gente vai usar o básico que dá. Na menopausa, nesse período perimenopausa, eu já vejo uma busca do cuidado maior, e é interessante a gente perceber a maturidade com que a gente chega, né, nessa fase, assim, de estar bem, de se sentir plena, de querer se cuidar, que é uma coisa de jovem, mas de ter uma cabeça boa, de saber que, tipo assim, eu não preciso ser todo mundo, de que eu não preciso fazer porque todo mundo tá fazendo. Quando a gente faz uma coisa, e eu falo isso muito com relação aos tratamentos estéticos, se você fizer uma coisa porque tá todo mundo fazendo, você não vai gostar do resultado. Porque não era uma queixa sua, né? Então, assim, porque minha amiga fez skin booster e ficou ótimo. Você tá se incomodando com isso aqui? Não, então não é a sua indicação. A sua indicação é do que tá lhe incomodando. Isso é muito válido pra tudo na vida, né? Mas pra nós, mulheres, eu acho que a gente sofre um pouquinho mais com isso. A gente se cobra mais e quer fazer o que todo mundo tá fazendo. E a gente tem que tirar isso da cabeça, né? Mas você falou uma coisa que eu também... percebo nas pacientes e vivo em mim. Eu acho que quando a gente chega aqui, né, nos 40 a mais, a gente adquire essa maturidade e a gente passa a fazer não como uma obrigação porque viu na TV ou todo mundo está fazendo.
mas porque a gente entende que aquilo é importante pra gente, né? Então, quando você faz por si, é muito melhor. Isso. E é o que eu costumo muito dizer aos pacientes. A gente, né, todas aqui trabalhamos com pacientes que a gente tenta mudar o estilo de vida deles, né? Adquirir hábitos saudáveis. Então, é algo que eu sempre falo. Esse hábito, ele precisa ser algo legal. Você não pode fazer aquilo como, eu vou porque é o jeito. É uma cruz que eu carrego na minha vida. Não, você tem que trazer outra perspectiva, né? Por exemplo, eu digo muito isso na academia. Tem determinados exercícios que eu faço, mas eu penso assim, poxa, quantas pessoas queriam estar fazendo e não podem? Então, eu tenho um corpo legal, eu sou ativa, então eu vou fazer porque vai melhorar a minha vida. Então, é a mesma coisa. Então, assim, eu não quero ficar daquele jeito. Pra ficar daquele jeito, eu preciso passar por esse processo. Se eu não quiser ficar, tá tudo bem. Musculação hoje é muito assim, tipo assim, não é pra ficar bonita, né? Não vou ser a gata da academia, mas é pra poder me levantar quando eu estiver idosa, né? Pra eu não cair na rua. Né? É uma coisa, a gente sempre pensando a longo prazo. Tem que expandir o pensamento, né? E no caso da dermato, é criar uma rotina, né? Isso. Eu acho que é muito legal quando você fala assim, não, é o meu banho, que eu vou dar ali 10 minutos pra cuidar da minha pele, pra ajeitar o cabelo. Meu momento. Exatamente. E, gente, o que são 10 minutos? Não, e assim... É muito pouquinho, dá pra fazer. Tem coisa que a gente faz e muito mais. Na parte da dermatologia, você passar um protetor e você passar um sérum, é 2 minutos no máximo. É uma passada de ano no Instagram que prende a gente. Os stories demoram muito mais pra fazer esse cuidado. Demora muito mais. Então, quando a gente tem essa perspectiva, né, a gente alcança muito mais e consegue fazer muito mais por nós. Isso. Né, que é o que... E aí volta sempre para aquela coisa, né? Da gente saber o que é importante pra gente. Da gente conhecer o que a gente quer, quais são os nossos objetivos, quais são os nossos anseios. Então, se eu quero ficar tranquila, eu não vou, assim, fazer a musculação pra me levantar e me sentar. Eu vou fazer aquele... Mas se eu quero ficar mais durinha, eu vou me esforçar mais. Se eu quero envelhecer com as ruguinhas, eu vou cuidar, não vou fazer nenhum procedimento, tá ok. Isso. E é muito daquilo do que você quer. Né? Do que você quer pra sua vida e não do que todo mundo faz, ou do que minha amiga tá fazendo. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto da maturidade da mulher 40 a mais, né? Com certeza. É isso aí. Essa autoanálise e entender que ela tem suas próprias escolhas, não precisa fazer o que todo mundo tá fazendo. É verdade. Isso aí. É descobrir quem você é, né? Que é um processo de... Assim, nós somos mutáveis, né? A gente não é a mesma pessoa de ontem. Isso. Tudo que a gente viveu vai ficando um pouquinho na gente e a gente vai mudando. E encarar esse processo de forma leve mesmo. Eu acredito que essa longevidade maior tem muitos benefícios, né? A gente consegue viver muito mais, mas existem alguns malefícios porque a gente vai mudando, envelhecendo, mas encarar que privilégio é envelhecer, né? Quantas pessoas queriam estar nesse processo do envelhecimento. Então, encarar isso da melhor forma possível. Perfeito. Carlinhos, então, só pra gente, né, já estamos falando aí há um tempinho, que alerta você faria como dermatologista hoje, diante de tanta informação, tanta coisa que a gente tem, daquela pessoa que ela quer, né, mudar, quer melhorar, quer fazer uma rotina legal? Qual o alerta que você daria como dermatologista para que ela procure, assim, o melhor, né, encontre o melhor para ela? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, como dermatologista, eu oriento sempre as pessoas a procurar um profissional capacitado, um médico capacitado, com bom senso e com bom gosto. Porque se você olha para aquela pessoa e você acha ela meio esquisita, provavelmente você vai ficar esquisito também. Então, assim... Ótima dica. Procurar uma pessoa que se encaixe no seu perfil. E procurar um médico, né, não é em redes sociais. Né? Instagram, TikTok, não é um bom lugar. A gente usa esses veículos como comunicação, mas é procurar se ele tem realmente um CRM, ele está no conselho, se ele tem um registro de especialista, se ele é dermatologista ou cirurgião plástico. E fugir de promessas milagrosas, né? De fugir de um procedimento único que vai mudar a sua vida inteira e você vai rejuvenescer 15 anos em um dia. Isso não existe, tá? Se existisse, estava todo mundo fazendo, né? Então, não existe. Fugir das pessoas que dizem que o procedimento não tem complicação. Todo procedimento tem complicação possível. Claro, a gente estuda para saber aonde tem as maiores chances de complicação, né? Evitar os locais de maior risco, evitar procedimentos que sejam contraindicados para aquele determinado paciente, mas todo procedimento tem complicação. Tem possíveis complicações. E o profissional que está fazendo, ele tem que saber reconhecer e tem que saber tratar. Que é o que está acontecendo muito.
né? A gente tem promessas de milagres aí a toda esquina e os efeitos disso, eles começam a chegar nos nossos consultórios. Não é um nem dois, não é uma vez no mês, como a gente vê às vezes na televisão, nas redes sociais, é todos os dias. Todos os dias. Complicações de procedimentos mal feitos, de procedimentos mal indicados, de profissionais que não são habilitados para fazer aquilo e se sentem muito corajosos em fazer, né? A gente precisa sempre priorizar a saúde. Não existe beleza sem saúde, né? Procedimentos sendo indicados para pacientes, por exemplo, com doenças autoimunes, que não podem fazer procedimentos com doença autoimune em atividade. O paciente vai fazer um peeling com um profissional que não é médico e faz um peeling em cima de um câncer de pele. E a gente tem uma piora, tem uma disseminação, né, daquele câncer. O excesso de procedimentos também. Às vezes a pessoa nem precisa. Excesso, né? Tanta coisa o excesso, eu acho que é muito isso de procurar um profissional com bom senso e bom gosto. Na hora que você vê a pessoa, você já sabe mais ou menos como ela é, como ela vai trabalhar, né? Claro que existe um discurso por trás, às vezes as pessoas estão vendendo aquele procedimento. Não acreditar em antes e depois, né? A gente tá numa geração de inteligência artificial e ainda tem gente acreditando em antes e depois, né? O antes e depois, se eu mudar o meu movimento aqui, meu antes e depois é diferente. Eu não sei como é o CRM. O CRM é proibido a gente postar antes e depois. Então, o CRM já liberou, mas eu não trabalho, a gente lá na clínica, a gente não trabalha com esse tipo de coisa, porque eu considero que isso realmente você cria expectativas para o paciente. É incoerente com a questão da personalização e da individualização. Exatamente. E cada um vai responder de um jeito. Isso. E o antes e depois, ele é muito manipulável, né? Se eu tirar uma foto aqui e se eu tirar em outro local, ela fica totalmente diferente. Se eu tirar no nosso consultório, que o consultório dermatologista geralmente é bem iluminado, se eu tirar de manhã e de noite, já é outra foto. Coisa. A gente faz o registro fotográfico para mostrar ao paciente. Eu sempre que eu vou tirar foto, eu digo, essa foto não é para postar, é uma foto para mim, para você, pra gente acompanhar. Mas é muito maluco isso. Da gente ver que a gente sabe que hoje existem vídeos feitos e algumas pessoas ainda acreditam em antes e depois. Então, o meu alerta é esse, de você procurar um profissional capacitado, que você confie, um profissional que fale a verdade, né? Que diga, só tenho resultados maravilhosos, nunca tive uma complicação. Mentira. Né? Tá mentindo. Se disser que nunca teve uma complicação, tá mentindo, porque só tem complicação quem faz procedimento. Ou então o paciente é o primeiro dele. Também. Exato. Que é pior ainda. Então, assim, o meu alerta é esse. Você sempre procurar um profissional. No âmbito da dermatologia, a gente tem muitos profissionais capacitados que vão cuidar dessa forma global, dessa forma integral e priorizando sempre a saúde. Sem saúde, não tem beleza. Não existe estética de um paciente que está com um câncer de pele, não existe... E a prioridade. Se o paciente vai para fazer um procedimento estético e eu identifico ali que ele tem um câncer de pele, o tratamento primeiro é do câncer, depois que vem o outro, né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente e alertar sobre evitar os milagres da internet, né? Os milagres da internet, eles são sempre duvidosos. Perfeito. Isso é muito importante, né? A gente tem que procurar profissionais que sejam transparentes, né? Que falem realmente a verdade, como você falou. Não existe remédio que não tenha efeito colateral, não existe procedimento que não tenha complicação, não existe... alimentos, né, que tenham que ser retirados, tudo, na verdade, vai ser individualizado e precisa ser conversado, né, e trabalhado, né. É isso aí. Bom, então acho que nós, né... Nós teríamos um dia nosso tempo para conversar sobre isso, né? Mas nós temos nosso tempo. Acho que foi uma conversa muito leve, muito... enriquecedora, exatamente. Trazendo exatamente aquilo que a gente quer, né, Tati? Leveza e bem-estar para as nossas pacientes 40+. Lembrando, gente, que Carlinha, a doutora Carla Stalder, atende na Lumix, lá no Instituto, no Manhattan também, né? Super indico, tá, gente? Já fiz vários procedimentos. Agora, Carlinha, para ela encontrar, como é que faz? Fala aí suas redes sociais. Eu tô atendendo na clínica Lume, que fica lá no edifício Manhattan. Meu Instagram é Carla Stalder Dermato. Mulher, Solete Stalder. Não, vai ficar aqui. Quem estiver assistindo vai estar aqui embaixo. Vai estar marcado. É um pouco complicado, mas é bom que só tem eu. E eu queria agradecer mais uma vez, né, de ter sido convidada. E uma coisa também muito importante que me veio aqui na cabeça olhando para vocês duas. O quanto é importante você estar perto de pessoas que estejam vivendo esse processo, né? Eu tô chegando lá, mas que estejam vivendo esse processo de maneira leve, como vocês quiserem. Então, além
das amigas, né, dos familiares, dos profissionais que a gente escolhe para trilhar esse caminho. Isso vai fazer muita diferença no resultado final, né? Perfeito. Muito obrigada, Carlinha. Obrigada, estreando nossa série de episódios. Estreamos já em alto estilo. E com muita beleza, né? Diga-se de passagem. Olhe para a dermato e escolha. Eu quero essa pele, esse cabelo. Tem que fazer propaganda, né? Muito bem. Isso aí, Carlinha. Então, só agradecer mesmo a sua presença. Foi incrível estar aqui com você falando sobre um assunto que é bom para todas nós, né? Com certeza. Que por causa disso a gente tem tanto para falar, né? A gente acaba transbordando aquilo que a gente mais gosta. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Agradecemos aí a presença de todos. E lembrando que, claro, teremos outros podcasts sempre voltados aí para o bem-estar, qualidade de vida e para a saúde da mulher 40+. A gente se encontra no próximo episódio.